Olha, hoje à noite a gente vai fazer uma reunião um pouco diferente do que a gente normalmente faz. Então, antes disso eu queria fazer uma oração com vocês, para que nossos corações se acalmem. Senhor, eu fico muito grato a Ti, porque o Senhor sabe todas as coisas. Não existe nada, absolutamente nada, que o Senhor não saiba. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes e as nossas intenções, principalmente as nossas intenções, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor pode nos sondar por dentro e verificar em que estado nós estamos, muito melhor do que nós. O Senhor, como um bom pai, um pai perfeito, o Senhor sabe como os seus filhos são e como nós estamos esses dias. O Senhor sabe as aflições que nós temos enfrentado, sem exceção, todos nós aqui, Senhor. O Senhor sabe a pressão emocional que muitos de nós temos sofrido, que não tem sido muito fácil caminhar, Senhor. E é por isso que eu te louvo, te agradeço, te bendigo, Senhor. Que o Teu Evangelho, ele está acima de tudo isso. O Teu Evangelho, a Tua graça, Senhor, ele pode transformar tudo e a todos. Ele pode nos transformar. Ele pode fazer algo em nós que nós mesmos talvez não saibamos que precisa ser feito. Mas o Teu Evangelho é tão poderoso que ele pode nos transformar de dentro para fora. Eu lhe peço essa noite, Senhor, nos transforma de dentro para fora. Todos que estão nessa sala e na outra sala do lado de lá, Senhor, a começar em mim, faz a Tua obra, faz a gente parecidos com Jesus, porque nós somos Teus filhos, como Teus filhos, ó Pai. Nós queremos andar como Teus filhos. Nós queremos sentir a Tua presença, o Teu abraço, ao mesmo tempo que o Senhor senta conosco, nos exorta, nos repreende, nos corrige. Ao mesmo tempo que o Senhor ilumina as nossas mentes e os nossos corações e mostra, Senhor, toda a podridão escondida dentro dos quartos escuros da nossa alma. A gente não consegue, Senhor, resistir quando o Teu amor nos invade. Invade-nos nessa noite com Teu amor. Começar em mim, para que todo medo seja lançado fora. Para que todo medo, Senhor, que é o que destrói as nossas vidas, que é o que destrói a nossa raça, o nosso mundo, seja lançado fora. E a gente possa então desfrutar do Teu amor, Senhor. Do Teu amor que é perfeito, do Teu amor que não leva em conta as nossas imperfeições, do Teu amor que não nos julga, mas do Teu amor que julgou o Seu Filho na cruz. E no nosso lugar, Ele morreu. E o Senhor nos deu de presente a justiça dEle. Muito obrigado, Pai. Amém. Sabe, a Páscoa é um evento que, tanto para os judeus mais antigos, quanto para os judeus de hoje, sempre foi um evento muito importante. Porque a Páscoa é uma festividade que marca um evento importantíssimo na nação de Israel. Por 400 anos o povo de Israel ficou escravo no Egito. E ali eles foram submetidos a trabalhos forçados, a imensas atrocidades. E depois de Deus enviar 9 pragas ao Egito para tentar
tentar dar uma quebrantada no coração de Faraó, para que Faraó pudesse libertar os israelitas, Deus então resolve mandar a última praga e definitiva. Naquela noite no Egito, Deus iria derramar a sua justiça sobre o povo. É interessante que naquela noite no Egito, em cada casa do Egito, seja a casa de um egípcio ou seja a casa de um israelita, existiria naquela madrugada, haveria ou um cordeiro morto ou um filho primogênito morto. A 10ª praga consiste justamente nisso. Moisés disse para o faraó que naquela noite no Egito, Deus ia passar com o seu anjo para julgar o Egito, e todo o primogênito seria ceifado, seria morto. A não ser que as famílias, ou aquela família que sacrificasse um cordeiro, pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos batentes das portas da sua casa e comesse aquele cordeiro junto com a sua família, aquela família não sofreria a justiça de Deus. E ano após ano, os egípcios, os israelitas vêm contando essa história. Todo ano eles sentam, se reúnem-se em famílias, eles pegam um cordeiro, eles pegam o pão, eles pegam o vinho, pegam as ervas amargas, e na noite de Páscoa, eles se lembram desse evento marcante na vida da sua nação. Apesar disso ser muito comovente, gente, a pergunta que não quer calar, sabe qual que é? Por que raios alguém poderia ser salvo mediante a confiança, a fé, num quadrúpede de lã morto? Por que raios um quadrúpede de lã morto significa a salvação da justiça divina? Quando Jesus vai comemorar a Páscoa com seus discípulos, talvez a gente vai entender um pouco disso. Em Marcos capítulo 14, versículos 12 a 16, eu vou ler para vocês, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, Páscoa, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e preparemos a refeição de Páscoa? Então, ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: entrem na cidade e um homem carregando um pote d'água virá ao encontro de vocês, sigam-no, e digam ao dono da casa em que ele entrar: olha, o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, uma sobreloja, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Sabe, essa refeição de Páscoa, ela tinha um roteiro todo para ser seguido. Durante a refeição, quem estava presidindo a cerimônia, eles tinham 4 taças de vinhos, e quando a terceira taça de vinho era levantada, o que estava presidindo a cerimônia, ele recitava algumas palavras de Deuteronômio capítulo 26, lembrando das bênçãos de Deus prometidas ao povo de Israel quando ele saiu do Egito. As promessas que Deus tinha feito de livrar eles da escravidão, de manter eles em liberdade e de estabelecer um novo relacionamento entre Deus e o povo. E também, quando eles levantavam a terceira taça de vinho na Páscoa, o presidente lia algumas palavras de Deuteronômio, eu não anotei a referência, mas Deuteronômio, aonde ele olhava para o pão e para as ervas amargas e dizia assim: este é o pão da nossa aflição no Egito.
O tempo que nós passamos no Egito, nós comemos desse pão que Deus nos deu e nos sustentou ao longo desses 400 anos. E aí, olha que interessante, Jesus estava presidindo a ceia com os seus discípulos. Era a vez de Jesus, naquele ano, fazer isso com os seus discípulos. E no capítulo 14 de Marcos, no versículo 22, diz assim, que enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão, partiu-o e deu aos discípulos. E disse para os discípulos assim: isto é o meu corpo. Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice de vinho, que não eram copinhos de café que nem o nosso, e ele disse: esse é o meu sangue. Tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E ele disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, do suco de uva, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Olha que coisa estranha para os discípulos. Todo ano, quando eles tinham uma ceia, alguém levantava e dizia: este é o pão da nossa aflição no Egito. Mas naquele dia, Jesus disse: este é o pão da minha aflição. Isto é o meu corpo que vai ser partido em favor de vocês. Eu estou liderando vocês agora num êxodo, numa saída definitiva da escravidão a qual vocês vivem nesse mundo. E quando ele diz que ele jamais beberá outra vez do suco, a não ser no reino de Deus, talvez a gente precisa entender que existem algumas expressões na época, do tipo, em português a gente fala às vezes assim: mas nem que a vaca tussa que eu vou fazer isso, ou se eu não fizer isso, que um raio caia sobre mim. Quando ele diz: eu não comerei eu não beberei desse suco outra vez, a não ser quando eu chegar lá no reino de Deus, sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou trazer vocês de volta para os braços de Deus, para os braços do Pai. Não importa o quão perdidos vocês estejam, não importa quão angustiados vocês estejam, quão medrosos vocês são, eu vou trazer vocês de volta para os braços do Pai, e a gente vai comemorar isso no reino de Deus. Jesus várias vezes se refere ao reino de Deus como uma grande festa que o Pai está fazendo. E naquela noite ele disse para os seus discípulos: vocês podem acreditar no que eu estou dizendo, eu estou fazendo um pacto com vocês, estou fazendo uma aliança com vocês. E sabe um costume interessante na antiguidade? Pactos eram muitas vezes celebrados quando eles pegavam animais, cortavam animais, derramavam o sangue desse animal, e aí as duas partes que estavam fazendo um trato passavam no meio dos animais em pedaços, cortados, ou se aspergia o sangue sobre a cabeça das pessoas, para eles fecharem um contrato. Já pensou se essa moda pega? Porque eles diziam o seguinte: se eu não cumprir com a minha parte do trato, que eu seja partido como esse animal, e que o sangue desse animal seja o meu também seja derramado como o sangue desse animal. Vocês percebem que naquela noite, Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, se eu não cumprir o que estou prometendo para vocês, que o meu corpo seja derramado, que o meu sangue seja derramado. E na verdade o sangue dele foi derramado, o corpo dele foi quebrado por nós, para que a gente pudesse olhar para as nossas mazelas de hoje e termos esperança. Você diz: não tem nada de errado com o mundo. Ok, se você está bem, segue sua vida. Mas o reino de Deus é para aqueles que olham para dentro de si e percebem suas imperfeições, e percebem que não há nada que eles possam fazer que faça Deus os amar mais ou menos.
O reino de Deus é para aqueles que se achegam diante de Deus com um substituto. Lá no Egito, as famílias que foram salvas do anjo da morte foram aquelas que apresentaram ao anjo da morte, sabe quem? Um substituto. Alguém que morreu no seu lugar. E a Bíblia diz que nós, como seres humanos, nós somos pecadores. Estamos distantes de Deus. Olha a evidência da nossa distância de Deus. A gente não sabe se relacionar. A gente não sabe resistir aos vícios. A gente não sabe ser contente. A gente não sabe ficar sozinho. A gente não sabe lidar com dinheiro. A gente tem medo. A gente entra em depressão. Precisa tomar remédio. O nosso time perde a invencibilidade por lanterna do campeonato. Perdeu já outro dia, mas perdeu de novo. Embora não tenha derrubado o líder, mas percebe como que as nossas crises são complicadas? A gente se junta numa sala como essa e a gente não percebe uma coisa: nós somos todos inimigos uns dos outros, por natureza. Jesus está dizendo: eu estou nessa noite, naquela noite há 2000 anos atrás, Ele está dizendo, eu estou assinando um novo acordo entre vocês e Deus. Eu estou fazendo a relação de vocês com Deus nova. Eu estou reconciliando vocês com Deus. Eu estou aproximando vocês do Pai e jogando vocês nos braços dEle, através da minha morte. Sabe o que é interessante naquela ceia? Nenhum dos 4 evangelhos que fala sobre a ceia menciona o prato principal na mesa. Toda refeição tinha pão, tinha vinho e tinha algumas ervas amargas. E lógico, o cordeiro pascal. Pascal, viu, gente? Não é Pascoal, não. Pascoal é o cara da De Pascoal, lembra? Por que nenhum dos evangelhos menciona o cordeiro? Porque o cordeiro não estava na mesa. O cordeiro estava à mesa. Jesus era o prato principal naquela noite. Ele era o Cordeiro de Deus que definitivamente morreria pelos nossos pecados. João Batista tinha dito em João 1:29, ele olhou para Jesus e disse para os seus discípulos assim, vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vão atrás dele. Isaías, capítulo 53, versículos 6 a 7, diz assim, todos nós, como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele, Jesus, foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Por isso, ele foi contado, ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Gente querida, lembra de uma coisa, todo amor que nos transforma é um amor substitutivo, sacrificial e substitutivo. Todo amor capaz de nos transformar, de transformar alguém, é um amor sacrificial e substitutivo. Sem um amor sacrificial e substitutivo, nós somos incapazes de sermos transformados. Deixa eu explicar. Imagina que tem uma pessoa no seu convívio, que ninguém gosta dela. Uma pessoa que as pessoas tentem rejeitá-la. Tem muito pastor assim aí, né? Uma pessoa difícil de se lidar. Não sei por que a risada, mas tudo bem.
Sabe qual que é a única maneira dessa pessoa ser tirada dessa rabugentice dela, dessa dificuldade que ela tem com os outros? É se alguns de vocês trocarem de lugar com ela. E sabe o que vai acontecer quando vocês trocarem de lugar com ela? Algumas pessoas vão começar a dizer assim para você: olha, você está andando com fulano? Você está andando com ciclano? Ó, cuidado, hein? Ih, está ficando igual o fulano, está ficando igual o ciclano. Sabe por quê? Você está trocando de lugar com ele. Não tem como a gente salvar alguém da paz, do desespero, sem trocar de lugar com a pessoa, sem dar a nossa paz para ela e pegar o desespero dela para a gente. Não tem como a gente transformar. A única chance de alguém no desespero, alguém no medo, na escuridão, ser trazido de volta à realidade, é se alguém for substituto dela. Jesus, o Cordeiro de Deus, nos substituiu, e por isso Ele nos trouxe de volta. Ele deu a paz e a vida dele para nós. Ele deu a amizade dele com Deus para nós. E pegou sobre si os nossos pecados. E morreu por nós. É só por isso que nós podemos ser transformados. É só por isso que você, hoje à noite, que está ouvindo essa palavra, você pode ser transformado. Num incêndio uma vez num parque nos Estados Unidos, Yellowstone, acho que é o parque do Zé Colmeia, se eu não me engano, houve um grande incêndio e dizem que depois de uns dias os bombeiros tentando medir os estragos do incêndio, acharam numa árvore um pássaro que estava queimado com as asas abertas. Ele estava durinho por causa das chamas. E quando os bombeiros tiraram esse pássaro da árvore, atrás dele, os filhotes estavam vivos. Sabe por quê? Porque uma mãe substituiu os filhotes e morreu no lugar deles. Sabe por que esses filhotes viveram? Sabe por que eles voaram? Porque alguém tomou as dores deles, trocou de lugar com eles e morreu para que eles tivessem vida. Eu quero mostrar uma coisa para vocês hoje. Eu, o Crasso e o Jay, parte da equipe pastoral dessa comunidade. Só que eu vou precisar que vocês colaborem um pouco. Pode ser? A gente vai dar um pulo na cobertura do hotel. Vocês topam? Pode ser? Ei, gente, boa noite. Eu gostaria de chamar vocês para verem a nossa cidade. Vocês já tinham subido aqui? Não. Sim? Quando eu estive aqui pela primeira vez, foi algo que me tocou profundamente. Quando eu tive a oportunidade de subir aqui pela primeira vez, e eu olhei todas essas luzes daqui de cima, eu pensei assim: será que essas pessoas que moram nessas casas, as quais agora eu vejo essas luzes, será que elas conhecem o Jesus que eu conheço? Será que elas entenderam o Evangelho? Será que eu conseguiria de alguma forma impactar a vida dessas pessoas? Será que eu estou fazendo a missão que Deus espera que eu faça? Será que realmente eu estou envolvida com o que Deus espera que eu esteja? Será que eu sou egoísta? Será que eu já me quebrei e me refiz? Será que eu já nasci de novo? Gente, é tipo o show da Luna mesmo, tá? É um porquê
E olhando essa cidade, eu começo a imaginar o potencial que nós temos como igreja de estar alcançando essas pessoas, de estar mostrando a elas algo verdadeiro, algo que realmente nos tocou e que é possível sim nascer de novo, refazer a nossa história e começar a escrever algo diferente. Eu queria que vocês olhassem de novo para a nossa cidade. Nossa, a nossa lagoa é linda, não é? Super gostosa, tem gente que gosta de ir para lá dar uma corrida. Uma cidade tão gostosa de se viver. Acredito que muitos nasceram ou cresceram, ou assim como eu, se mudaram para cá e apaixonaram. E o que nós temos feito pela nossa cidade? Será que juntos conseguiríamos, talvez, alcançar toda a Lagoa Santa com o nosso Evangelho? Será que a gente conseguiria juntos nos unir e alcançar essas casas onde tem essas luzes, onde tem crianças, onde mora uma família, onde tem pessoas com problemas, assim como nós? Eu convido vocês a fazerem essa reflexão, a terem isso no coração. E juntos conosco e nessa caminhada que a gente consiga alcançar a todas essas pessoas que moram nessas casas, nessas luzes, a quais estamos vendo aqui agora. Deixa eu passar para o Crasso. Cada uma das pessoas que moram dentro dessas casas, assim como você e eu, elas são carentes de algo. Que nós também somos, mas talvez já fomos mais em algum momento. Eu me lembro que em 2011 a gente chegou em Lagoa Santa. No final do ano, a Tati e eu, recém-casados, depois de um ano complicado, a Tati conheceu essa comunidade. E depois ela me apresentou essa comunidade. E eu percebi que não era... Não sei muito bem se é certo isso que eu vou dizer, mas que não era só uma igreja me convidando para seguir junto, para caminhar junto, para fazer parte dela. Eu pude conhecer esse Deus substitutivo que mudou tanto a minha vida, completamente. Um giro de 180 graus, uma verdadeira conversão, mudança de rumo. Um dia, nessas casas, talvez, cada pessoa dessa vai precisar de um cordeiro para substituí-las. E se elas não conhecerem esse cordeiro, assim como nós, às vezes, nos perdemos, essas pessoas vão morrer. Porque elas precisam de um Deus que as salve. Elas precisam, e nós precisamos, de um Deus que entregue a sua vida por nós. Porque se dependemos de nós mesmos, desculpa a palavra, mas nós estamos lascados. Nós somos pecadores. Nós somos pessoas frágeis. Nós somos pessoas que precisamos de um Deus para nos livrar de nós mesmos. Eu não sei você, mas eu percebo que esse Deus, através do sacrifício que Ele fez por mim, Ele tem pouco a pouco transformado o meu caráter. E eu estou ruim demais ainda. Mas eu sei de uma coisa. Não ri não, Tati. Eu sei de uma coisa. E aí é algo que eu escutei uma vez e que eu nunca vou me esquecer. Você sabe qual a diferença de uma pessoa que crê nesse Deus substitutivo e de uma pessoa que não crê nesse Deus? Quando ela está no momento de aflição, desespero, imagina o seguinte, que a pessoa que não crê está num túnel escuro, completamente escuro,
que ela não consegue ver nada, nem aquela luz no fim do túnel. E ela não conhece esse Deus. E ela não tem ideia como que ela vai sair dali. Então ela entra em desespero. Ela se mata por dentro, ela se corrói dentro das suas falhas, dos seus defeitos, de todas as aflições que a cercam, de toda a sua... todo momento ruim que está cercando ela, e ela se desespera, porque ela não vê saída, ela não sabe como que ela vai sair daquele lugar. A pessoa que creu e que crê nesse Deus, ela está nesse mesmo túnel, escuro, sem enxergar nada, nenhuma luz no fim do túnel, mas ela tem uma certeza, ela vai sair dali. Porque ela tem um Deus poderoso, santo, que se entregou naquela cruz por ela. Isso é o suficiente. Isso é o suficiente para que ela saia desse lugar. E Ele quer fazer a missão dele, gente. Aqui em Lagoa Santa, em Belo Horizonte, até os confins da terra. Não é esses confins aqui, mas até os confins da terra. E Ele vai fazer a missão dele. Mas não tem como Ele fazer a missão dele se nós não fazemos parte disso. Ele vai fazer, mas é através de mim e de você. Por isso o nosso convite para que todos nós viéssemos aqui essa noite, pudéssemos olhar para essa cidade e refletir o quanto as pessoas dessa cidade, assim como você, têm vivido transformações. Pessoas nessa cidade também precisam dessa transformação. E Deus quer usar a sua vida e a minha para poder levar essa transformação para a vida das pessoas que só o Evangelho pode causar. Acho que dá para fazer uma espécie de um luau aqui agora, né? Pode ser, né? Nós já estamos aqui olhando as estrelas. Que tal a gente cantar junto? Essa letra todo mundo conhece, né? Marina. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, que na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Deus amado, Pai querido, Senhor, nos ajude a compreender, Pai. Sei que eu falo isso muito, mas nos ajuda a compreender
real significado, Pai, da Tua morte e vida por nós na cruz, Pai. Nos ajuda a compreender o que significou a Tua morte e a Tua ressurreição, Senhor. Para que nós, Pai, através de nossas vidas, cada um de nós aqui, possamos viver isso no nosso dia a dia, Senhor. Possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Deixar de lado o nosso eu, Pai, que nos destrói, que destrói as pessoas que estão à nossa volta, que acaba com a nossa caminhada, Senhor. Para que quando vivermos assim, Pai, as pessoas dessa cidade, Senhor, as pessoas que estão nessas casas, iluminadas, possam olhar para Ti, Pai, possam reconhecer o Senhor como Deus da vida delas e experimentar o cuidado dele em suas vidas, experimentar a transformação que ele nos causa, a transformação, Pai, que é longa, não é fácil, não é simples, não é rápida, é demorada, mas a transformação que esse Teu amor, essa Tua graça nos causa, Senhor. Tudo isso porque em um momento da história o Senhor, como Deus soberano, enviou o Seu Filho com esse amor substitutivo, sendo o nosso Cordeiro, para que nós não precisássemos morrer. Então Ele deu vida por nós, Pai. Nos deu vida, e vida em abundância. Que cada pessoa aqui nessa noite, Pai, possa ser tocada por Ti, para perceber a transformação que o Senhor tem feito na vida dela e fazer com que isso se torne visível para as pessoas que estão à sua volta, Senhor, para que essas pessoas que vejam isso tenham suas vidas transformadas, Pai, da mesma maneira que nós. Isso é que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Tá muito bom, mas agora vamos descendo para baixo, então. Aqui. Alguém quer rapidamente dizer um pouco de se essa experiência trouxe alguma coisa para você, o que emergiu dentro de você, o que você sentiu ou o que você não sentiu? Alguém quer compartilhar um pouco disso? Quando eu cheguei lá em cima, eu pensei em como que a gente pode viver tudo que a gente vive aqui durante o domingo, só que nas nossas vidas particulares, individuais, e que a gente tem no nosso cotidiano lá fora, né? Porque às vezes a gente pensa que... Ai, estou um pouco cansada que eu desci de escada. Às vezes a gente pensa que ser igreja é só vir aqui, né? Domingo, ouvir esse tanto de coisa legal, mas na verdade, ser igreja é ser segunda, é encarar a segunda-feira, é encarar a terça-feira, é encarar aquele colega de trabalho difícil e naquele momento ali a gente poder refletir à luz de Jesus e encher o nosso coração de amor para que ele transborde, como o Fernando falou, e a gente se coloque no lugar daquela pessoa e tente olhar para ela não com o nosso olhar individualista, mas com o olhar de Jesus, né? Com misericórdia, oferecendo para ela uma segunda chance.
todos os dias, porque na Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, então a gente também tem que ser renovado e renovar a nossa misericórdia sobre as pessoas a cada manhã. Então, quando eu vi ali aquelas luzes, eu pensei o tanto de gente que eu conheço aqui em Lagoa Santa, esse lugar que eu escolhi para morar, o tanto de gente que eu posso influenciar de alguma forma, e que às vezes eu vou ver essa pessoa só uma vez, e eu posso passar para ela numa atitude assim mínima, né? Eu posso influenciar ela de alguma forma. Então eu fiquei pensando em todas as pessoas que eu conheço aqui da cidade e que de alguma forma estão sofrendo assim alguma angústia ou estão sem paz, sem norte. E como eu posso passar tudo que eu aprendo aqui para ela, para essas pessoas durante a semana, né? Porque seria muito egoísta da minha parte eu receber tudo que eu recebo aqui e não passar para outros, né? Então, foi isso que eu pensei quando a gente estava lá em cima. Obrigado, Lu. Mais alguém? Vem, Gisele. Pode ser daí, ué. Você pode tudo aqui. Eu vou ser bem sincera, quando eu cheguei lá em cima, eu tive a mesma visão que eu tive há 8 anos, né? Quando a gente chegou em Lagoa Santa, a gente veio de Brasília com 2 meninos, um de 1 ano e um de 3 anos, e a gente ficou hospedado no outro hotel. A vista é muito parecida. Só que a gente chegou à noite, estava chovendo, e a gente achou aqui o ó do Borogodó. Achamos horrível a cidade, ficamos perdidos e tal. E dormimos. Quando a gente acordou no dia seguinte, que a gente viu aquele lagoão bonito assim, né? Aí a gente ficou mais empolgado, né? Para vir e se instalar aqui. E aí as coisas foram mudando, a gente voltou para Belo Horizonte, e agora a gente está voltando para cá. E eu fiquei perguntando assim para Deus, qual é mesmo o propósito dele, da gente estar voltando para cá e tentando imaginar aí alguma coisa, mas com calma, né? Eu sei que legal, tem gente. Coisa aí. Chacoaninho. Legal, gente. A gente é uma igreja. Nós somos uma comunidade de pessoas que seguimos a Jesus, tentamos, ouvimos as palavras dele e confiamos nas coisas que ele disse. Uma das coisas que ele disse naquela noite para os seus discípulos foi: gente, tomem o meu corpo para vocês, tomem o meu corpo. Não tem como você se alimentar desse pão se você não tomar desse corpo para você, e não digeri-lo, não mastigá-lo, não digeri-lo. Se você não tomar Cristo para a sua vida e não dizer: Jesus, venha, seja o meu Salvador, o meu Senhor, norteia a minha vida, Senhor, eu quero tomar o Senhor para mim, a sede da sua alma não vai ser satisfeita, e você não vai encontrar o sentido da vida, porque Jesus disse que Ele era o sentido da vida. É loucura, eu sei, mas é isso mesmo. Jesus, ele tem umas declarações contundentes que ou a gente fica com Ele ou a gente pula fora. Não dá para a gente ficar assim, ele é gente boa, gente fina. Não, ele fala os negócios que ou ele é considerado um louco, ou ele é quem ele disse ser. E sabe, naquela noite, engraçado, né? Porque a Páscoa, geralmente, ela era feita, a cerimônia da Páscoa era feita em família. A gente aqui, normalmente, a gente se reúne em Natal com a família. Mas para aquele pessoal do primeiro século e para os judeus, era a família, era central para poder comer a refeição de Páscoa. Agora, por que Jesus, naquela noite, tira os seus discípulos do seio de suas famílias e vai celebrar a Páscoa com eles, longe das suas famílias? Porque eles estão em Jerusalém, e nem todos os discípulos moravam em Jerusalém. Ele estava criando, naquela noite, sabe o quê? Uma nova família. Ele estava dizendo: olha, pelo meu sangue que eu derramo, eu estou reconciliando vocês, estou fazendo vocês filhos de Deus.
Em Marcos capítulo 3 ele diz assim: aquele que faz a vontade do meu Pai é o meu irmão, é a minha irmã. Não estou dizendo para você desertar a sua família, eu estou dizendo que nós que estamos aqui hoje à noite, que confiamos em Jesus, se é que realmente confiamos, nós somos parte de uma nova família, a família de Deus. E olha, alguém já dizia que o que nos une não é a nossa condição social, acadêmica, não é a nossa profissão, não é o nosso time de futebol. No fundo, nós somos um bando de inimigos que se amam, que se odeiam, mas que se amam por causa de Cristo. Queridos, Salmo, capítulo 96, e eu estou terminando, de verdade. Salmo 96, olha aqui, coisas lindas que diz aqui no Salmo 96, versículos 12 e 13. Alegrem-se campos e tudo que neles há, campos mesmo, campo de mato, e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Eu quero terminar trazendo para vocês uma ilustração de uma semente. Toda semente que você pega ela e coloca ela no escuro, ela vai entrar em estado de dormência. E a menos que você coloque ela sob a luz do sol, ela não vai brotar e não vai florescer. A Bíblia diz que todos nós, como humanidade, por causa do pecado, fomos postos em estado de dormência. E a hora que o sol da justiça brilhar sobre nós, a Bíblia diz que as árvores vão bater palma e vão cantar, os montes vão dançar. Imagina o que nós não poderemos fazer. Se você estivesse naquela noite no Egito, e você se encontrasse com aquele bando de israelitas saindo do Egito, e você perguntasse assim: o que está acontecendo aí? Show da Anitta? Não é isso não. É que nós éramos escravos. E nós confiamos no Cordeiro substituto que Deus disse para a gente confiar. E agora nós estamos sendo libertos, indo rumo à terra prometida. Isso é o que todos nós que confiamos em Jesus deveríamos dizer. Nós éramos escravos dos nossos desejos, pecados, mentalidade, sistema. Mas Jesus, quando entregou o seu corpo e o seu sangue foi derramado naquela cruz por nós, Ele pagou pelos nossos pecados e nos libertou. E sabe para onde que Ele está nos levando agora? Para casa, para a terra prometida. E se Ele está nos levando para casa, aonde que você tem feito a sua moradia? O que você tem valorizado, meu querido? Quais que são os valores que tomam conta da sua alma ainda? Eu tenho um amigo professor, ele é muito contundente, ele diz assim: o mundo econômico, a cultura de consumo tem cada vez mais se tornado a realidade final das pessoas. Se a gente vivesse no Oriente, talvez os nossos problemas seriam outros. Mas a gente vive no Ocidente capitalista, século 21. E a gente não percebe que aquilo que nós dizemos que é boas notícias para a gente, são más notícias para Deus. A gente diz que a gente vai ficar bem se a gente tiver dinheiro, tiver um bom emprego, se a gente conseguir comprar o próximo iPhone, o próximo carro. Inclusive, é essa boa notícia que o mundo ocidental quer levar para o mundo, dizendo assim: olha, se vocês tiverem o que nós temos de tecnologia, vocês serão felizes. Deixa eu te falar uma coisa.
na sua oração que Jesus ensinou para nós, ele disse assim: Pai nosso, que estás nos céus, o seu nome é muito santo, venha a nós o teu reino, para que seja feita a tua vontade aqui, assim como é feita no céu. O reino de Deus vem a nós, está vindo, e já começou a chegar. E sabe onde ele deveria ser visto? Aqui. Sabe o que acontece no reino de Deus com as pessoas medrosas? Elas ganham coragem, porque elas são amadas. Sabe o que acontece no reino de Deus? As pessoas são perdoadas. No reino de Deus as pessoas são curadas. No reino de Deus as pessoas não passam necessidade. As pessoas não têm doença. No reino de Deus as pessoas olham umas nos olhos das outras e se amam e falam a verdade. No reino de Deus a gente tem vontade que todo mundo seja do reino de Deus. Aí você pergunta: mas Fernando, a gente não viu isso acontecendo aqui ainda. Éramos para ver. Era para a gente ver. Se nós somos uma igreja seguidora de Jesus, era para a gente ver isso acontecendo aqui. Então eu quero convidar você nessa noite, meu querido, a se juntar de coração a esse movimento, a essa igreja, a essa comunidade, a essa família. Eu queria te convidar nessa noite a se render a Jesus como teu Senhor. Que você confie nele, não deixe outras coisas distraírem você. Que você junto conosco, a gente vai aprender juntos a caminhar com ele. Que nessa noite você possa pegar o pão que o Haroldo vai distribuir para a gente. Você arranca um teco do pão, pega um guardanapo aqui se quiser, Haroldo, o pessoal pegar. A Alessandra vai com essa bandeja de suco. Eu quero te encorajar a pegar esse pão nessa noite, que o Gisele e o Comini vão distribuir para a gente. E que o Adam vai distribuir esse vinho também, esse suco. E a Letícia. Olha, se você já se rendeu a Jesus, hoje à noite você está lembrando o que Ele fez por você naquela cruz. Você está lembrando do amor substitutivo que Ele ofereceu no seu lugar, o Cordeiro, Ele era o Cordeiro. Mas se você não entendeu isso ainda, talvez não faça sentido você participar. Mas se você quiser saber, eu estou muito afim de te explicar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe o que quer dizer esse texto? Não é olhar se você tem pecados ou não, porque pecado todo mundo tem, antes de tomar a ceia. Não é saber se você está brigado ou não com alguém, você corre lá e pede perdão e aí toma a ceia. Examine-se o homem a si mesmo, tenha discernimento do corpo. Isso quer dizer, examine você mesmo, seu coração, se você realmente crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Examine se você ainda crê nisso. Tenha discernimento do corpo de Cristo que está à sua volta. E se o corpo de Cristo está à sua volta, você faz parte desse corpo. Examine essa noite você. Quais os passos que você tem dado ao longo da vida, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Naquela noite no Egito, pessoas foram salvas porque elas confiaram na provisão substitutiva de Deus. Elas tiveram fé num cordeiro. Assaram esse cordeiro. Comeram esse cordeiro. Passaram o sangue desse cordeiro no batente das suas portas. Que hoje à noite você possa dizer: Jesus, eu quero passar o teu sangue na minha vida, eu quero tomar do seu corpo, eu quero me alimentar de você, Jesus.
Eu quero ser nutrido pelo aquilo que o Senhor pode me nutrir. Faça isso pela fé, meu querido. E eu não tenho dúvida de que Deus vai invadir a sua alma. Deus vai invadir o seu coração. E vai fazer algo novo. Vamos comer o pão. Vamos tomar desse suco, lembrar do sangue dele que foi derramado por nós, nos resgatou. Essa noite você está sofrendo de alguma enfermidade, a presença de Jesus está aqui, nesse lugar. Nós vamos orar por você, nós vamos orar pela cura de Deus na sua vida, seja física, sem enfermidade, seja emocional, seja espiritual. Feche os seus olhos. Vou chamar o Crasso aqui à frente, vou chamar o Jay, vou chamar o André, vou chamar o Josiel. Essa equipe tem servido vocês até agora. E a gente continua servindo vocês. Quem tem uma enfermidade? Você. Não o vizinho do primo da sua amiga. Você. Quem está doente fisicamente. E nessa noite quer pedir a Deus a cura? Levante sua mão. A Esther, a Alici. Então vai. Crasso, Jay. Quem mais? Quem mais? Lá, Micaele. Tati. Tem mais gente que tá enfermo e quer que a gente ora por você? Tati, ajuda na oração. Pessoal que caminha, Teco e Lu, vem Teco e Lu com o Demárcio, pode ir. Vamos orar nessa noite, vamos clamar Jesus. Talvez você está enrolado com algumas coisas e não sabe por onde ir. Vamos, essa noite, a presença dele está aqui, vamos pedir a Ele. Jesus, nessa noite, Senhor, reconhecemos a Tua presença no nosso meio. O Senhor é maravilhoso, Conselheiro Salvador. É a última noite que a gente vai se encontrar, talvez todo mundo juntos. E por isso nós queremos, Pai, dizer que mesmo talvez frequentando reuniões diferentes, nós somos parte da mesma família, a Tua família. Senhor amado, derrama nessa noite a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós todos aqui. Pessoas que estão enfermas, Senhor, que estão sofrendo de enfermidades físicas. Pai, no reino de Deus as pessoas são curadas, Senhor. E eu sei que o Senhor pode fazer isso aqui hoje à noite. Pedimos em nome de Jesus a Tua cura. Sobre pessoas que estão com enfermidades físicas no seu corpo. Gente que está mergulhada na depressão. Com enfermidades emocionais, ó Pai. Gente que está oprimida, Senhor, por Satanás. Que em nome de Jesus essa noite o Senhor quebre as barreiras, Pai. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor traga paz, derrame o Teu amor. Restaure as nossas relações, Senhor. Nos dê um coração novo. Nos dê um olhar novo para a vida, Jesus, nessa noite. Nos tira da paralisia. Nos tira da cegueira, da surdez. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre o nosso coração, Jesus. Nos dá as respostas que a gente precisa. Nos dá as respostas que a gente tanto procura, Senhor.
nos dá o consolo da alma, porque é só no Senhor que nós podemos encontrar isso hoje à noite. Nós oramos a Ti, que o Senhor é o Rei e o Senhor pode tudo. Amém.